Apague a luz. Sinta o peso do cobertor, o tic-tac do relógio no criado mudo. No feixe tênue da lâmpada, um pequeno comprimido repousa sobre o vidro de água, redondo, branco, simples. Para muitos, ele prometeu silêncio na cabeça, sono no corpo, alívio na angústia. Para outros, foi a chave que abriu portas e, sem aviso claro, trancou correntes. Esta é a história completa do Rivotril, o remédio que prometeu controle e em muitas vidas gerou dependência. Aviso de conteúdo. Neste relato, haverá menções à dependência, sintomas de abstinência e perdas pessoais. Se essas questões tocam você de perto, saiba que este é um relato investigativo, feito para entender, não para instruir tratamentos. Ao longo do caminho, apontarei trechos que exigem confirmação documental e estudos para embasar datas, nomes e cifras. Nos próximos minutos, vou conduzi-lo por uma trajetória que começa em laboratórios, passa por consultórios e chega à mesa da cozinha de famílias comuns. Vamos ver como um fármaco desenhado para tratar crises e promover sono ganhou terreno na sociedade, quais mecanismos o impulsionaram e por que, em determinadas circunstâncias, ele se tornou um problema coletivo. Para que essa viagem faça sentido, examine comigo passos concretos, a origem química e clínica, a ascensão pelo marketing e prescrições off-label, os primeiros sinais de dependência e as reações, lentas, às vezes tardias, das instituições. Se você gosta de documentários que escavam histórias inteiras, inscreva-se e ative as notificações. Vem comigo até onde der para ouvir o que essa pílula tem a nos dizer. No coração dessa história está uma molécula conhecida genericamente como clonazepam. Ela pertence a uma família de compostos que, no século XX, foram vistos como uma revolução contra a ansiedade e as convulsões. Verificar. Data exata da primeira síntese do clonazepam, laboratório e nomes de inventores, patentes e primeiros estudos clínicos. A narrativa científica, contada em resumos técnicos, descreve que essa classe de fármacos age potencializando um sinal de calma no cérebro, um mensageiro chamado GABA, e com isso reduz a excitabilidade neuronal. Em linguagem mais simples, é como se o remédio desse ao cérebro um cobertor momentâneo, abafando as faíscas da angústia e da convulsão. Essa imagem ajuda a entender por que, quando bem usado, o efeito parecia milagroso. Mas os milagres, na prática, costumam ter preço. Nem todo cobertor aquece para sempre. Há a tolerância. O corpo se ajusta, pede mais do que pediu antes. E há a abstinência. Quando o remédio deixa de chegar, a ausência se faz mais aguda do que a presença inicial. Explicar esses mecanismos em detalhes técnicos exigiria citações rigorosas, e por isso deixo anotado. Verificar. Estudos sobre tolerância e síndrome de abstinência do clonazepam. Duração típica do uso associada a maior risco de dependência. O que importa agora é entender que, na experiência humana, a sequência é clara. Alívio imediato, repetição do uso, adaptação do corpo, necessidade crescente ou sofrimento na falta. Para acompanhar essa transformação social, convém voltar algumas décadas. Imagine um laboratório pequeno, onde químicos testam variações sintéticas, procurando compostos com ação anticonvulsivante e ansiolítica, mas com menos efeitos colaterais do que drogas mais antigas. Em algum ponto desse processo, uma molécula mostrou promessa suficiente para chegar às prateleiras das farmácias sob um nome comercial acolhedor: Rivotril. Verificar. Fabricante original do produto, país e ano de lançamento. Primeiros usos clínicos aprovados pelas autoridades regulatórias locais e internacionais. No começo, as indicações eram claras e limitadas: crises convulsivas, algumas formas de epilepsia, episódios de ansiedade severa. Em consultórios, especialistas relataram que o medicamento controlava crises que antes eram intratáveis. Para pacientes e suas famílias, aquilo era redenção. Noites que voltavam a ter sono, filhos que paravam de ter convulsões, adultos cujo pânico cedia. Mas a medicina é prática, e no cotidiano, as linhas entre indicações estritas e usos práticos se tornaram permeáveis. O médico que aparece pela janela desta história é um personagem composto. Chamaremos ele de Henrique. Dr. Henrique é generalista, atende em um bairro onde a pressão do trabalho e as demandas familiares empurram muitos pacientes para a busca imediata de alívio. Uma paciente recorrente é Clara, mãe de 2 filhos, que começou a frequentar o consultório para tratar insônia severa após o nascimento do segundo filho. Dr. Henrique prescreveu uma pequena quantidade, por pouco tempo. O comprimido trouxe o raro descanso. Clara pode trabalhar e cuidar das crianças com menos exaustão. Uma receita virou 2. Para ela, a pílula era uma pausa, um fôlego entre tarefas que nunca terminavam. A história de Clara é ao mesmo tempo banal e reveladora. Ela mostra a dinâmica mais comum que aproxima um remédio do cotidiano familiar. A facilidade de prescrever, a eficácia perceptível nas primeiras semanas, o alívio que reduz a urgência do problema.
Mas também mostra como decisões clínicas, mesmo bem intencionadas, interagem com necessidades sociais que pedem soluções rápidas. Em muitos consultórios, relatos como o dela se multiplicaram, pacientes pedindo uma solução para insônia, ansiedade ligada ao trabalho, crises ocasionais. Em outros casos, o remédio, concebido para convulsões, era usado por médicos para controlar ataques de pânico, insônia crônica, ou mesmo como breve suporte ao tratamento de transtornos psiquiátricos. Esse uso fora da bula é o chamado off-label, prática comum, nem sempre maliciosa, por vezes necessária, mas que carrega riscos quando se torna padrão. O mercado, é claro, observou. Representantes farmacêuticos visitaram clínicas, entregaram amostras, financiaram cursos e congressos, deram seminários onde os benefícios eram enfatizados e os riscos reduzidos. Não se tratava apenas de vender uma caixa de comprimidos, tratava-se de inserir uma solução na rotina médica e social. A propaganda muitas vezes escolhia imagens que apelavam à tranquilidade. Uma família sorrindo à mesa, uma mulher que voltava a dormir, um idoso que encontrava paz. Essas imagens colavam-se ao remédio, e o remédio passou a simbolizar um modo de lidar com o sofrimento cotidiano. Quando um produto se torna peça corrente no cotidiano, ele também espalha usos indiretos. Famílias guardavam uma caixa no armário, amigos pediam um para dormir nas noites de ansiedade. Pessoas trocavam comprimidos em festas, vezes sem conta. Em lares onde havia medicamentos para distintas finalidades, analgésicos, antidepressivos, benzodiazepínicos, surgia um manuseio informal das substâncias. Esse cenário facilitou o que epidemiologistas chamariam mais tarde de desvio, farmacoterapias que saíam do ambiente clínico e migravam para o uso não supervisionado. Voltando a histórias humanas, há um homem que chamaremos de Marcos. Trabalhador noturno, ele começou a usar o remédio para regular o sono entre turnos. No início, uma pilha de descanso, que permitia que ele cumprisse horários. Com o tempo, porém, a dose que antes bastava deixou de produzir o mesmo efeito. Ele notou que sem o comprimido, a ansiedade que antes sentia ao volante retornava mais intensa. As pílulas passaram a ser um remédio e uma muleta. Em casa, a esposa comentou mudanças de humor. No trabalho, atrasos e faltas apareceram. Marcos não encontrou um único culpado. Havia uma conjunção de fatores: o próprio fármaco, o estresse do trabalho, o isolamento social, a facilidade de obter novas receitas. Esses relatos de vidas, Clara, Marcos e tantos outros compósitos, começaram a chamar a atenção de clínicos e pesquisadores. Registros de emergência mostravam sintomas de abstinência quando pacientes interrompiam o uso abruptamente. Médicos notaram que alguns pacientes precisavam de manutenção por anos, com tentativas falhas de redução. O quadro que emergia não era uniforme. Muitos usavam de forma breve e sem drama. Uma parcela desenvolvia padrões de uso problemáticos. Aqui cabe uma advertência inevitável. Não se pode afirmar que todo uso gere dependência. Tampouco é aceitável minimizar os danos quando eles ocorrem. Em termos científicos, falar de risco implica quantificar prevalências, fatores associados e duração de uso. Ao longo das décadas, os sistemas de saúde reagiram com lentidão e ambivalência. Em muitos lugares, diretrizes médicas começaram a recomendar cautela, prescrever por períodos curtos, evitar uso crônico quando possível, monitorar sinais de tolerância. Campanhas educativas surgiram de forma esparsa, e especialistas em dependência passaram a alertar sobre a combinação perigosa entre benzodiazepínicos e outras substâncias depressoras, como álcool e opioides. Verificar datas e conteúdo de guidelines nacionais e internacionais sobre uso de clonazepam, campanhas públicas de informação, advertências sobre polifarmácia envolvendo benzodiazepínicos. Mas as recomendações, apesar de somadas, não alteraram instantaneamente o padrão de prescrição, muito menos os hábitos culturais que associavam a pílula às soluções. Há um momento crucial nesta narrativa em que o problema deixou de ser apenas clínico e ganhou dimensão pública, quando estatísticas começaram a mostrar aumentos significativos em prescrições, internações relacionadas à crise de abstinência e relatos de famílias desestruturadas por uso prolongado. Pesquisas de campo e reportagens investigativas trouxeram casos emblemáticos às manchetes, histórias de pessoas que perderam lares, empregos ou que foram criminalizadas em função de comportamentos ligados ao uso de medicamentos. Ao mesmo tempo, surgiram vozes de pacientes que pediam reconhecimento, não julgamento, famílias que clamavam por tratamento, médicos que confessaram ter subestimado os riscos. Verificar reportagens importantes, estudos de caso e anos correspondentes, cifras e estatísticas que corroboram esse aumento. Enquanto o debate público se acirrava, outra força trabalhava nos bastidores: a economia do remédio. A indústria farmacêutica é, ao mesmo tempo, força de inovação e força de mercado.
Investimentos em pesquisa, marketing e distribuição moldam quais substâncias chegam ao público e em que escala. Alguns analistas viram nesse processo um ciclo previsível. Um novo produto entra no mercado, é promovido, atinge aceitação clínica, amplia-se a base de usuários e então, quando surgem problemas, busca-se regulação que muitas vezes é mais lenta que a difusão. Verificar. Análises econômicas sobre vendas de clonazepam, políticas de preço e reembolso que influenciaram o acesso. Uma parte sensível dessa história envolve o papel do profissional de saúde. Em muitos sistemas, médicos lidam com pressões intensas, tempo curto de consulta, pacientes em sofrimento imediato, falta de alternativas acessíveis de terapia não medicamentosa. Em situações assim, prescrever um medicamento que promete alívio rápido pode parecer a opção ética e pragmática. É um dilema moral ordinário: priorizar alívio imediato ou investir em intervenções que demandam mais tempo e recursos. Esse dilema alimentou o aumento das prescrições e mais tarde alimentaria também o sentimento de culpa de profissionais que, ao reverem casos, perceberam que haviam, sem intenção, contribuído para dependências. A reação regulatória variou conforme países e épocas. Em alguns lugares, programas de monitoramento de prescrições foram implementados. Em outros, houve restrições mais diretas ao tempo de tratamento financiado. Organizações médicas publicaram orientações para reduzir riscos. Em processos jurídicos isolados, questionamentos sobre responsabilidade corporativa e condutas de marketing apareceram na mídia. Mas as medidas raramente coincidiam em tempo e intensidade. O processo de ajuste institucional foi desigual e, muitas vezes, reativo. Verificar. Datas e decisões regulatórias específicas sobre clonazepam, processos judiciais relevantes, resultados de políticas de redução de danos. No aspecto social, a dependência por benzodiazepínicos trouxe estigmas particulares. Ao contrário de opioides ilegais, esses remédios eram prescritos por médicos e tomados em casa. A pessoa com dependência muitas vezes enfrentava culpa e silêncio. Havia uma narrativa moral: se você tomou por prescrição, deveria ter controle, que ignorava a complexidade dos fatores biológicos, sociais e econômicos envolvidos. Famílias tendiam a alternar entre negação, raiva e tentativa de ajuda. Sistemas de apoio eram escassos. Em muitos cenários, quem tinha menos recursos encontrou menos opções de tratamento e mais exposição aos riscos do mercado paralelo. Verificar. Estudos sobre desigualdade no acesso a tratamento para dependência por benzodiazepínicos, dados sobre estigma e suas consequências. E então veio o momento que costuma marcar uma virada na história de qualquer fármaco. A ciência começou a mapear com mais precisão os riscos de longo prazo. Estudos de coorte, revisões sistemáticas e relatos clínicos trouxeram evidências sobre sintomas de abstinência que podem ser intensos e duradouros quando a dependência está instalada. Clínicos que antes viam o remédio como ferramenta rotineira passaram a encarar o uso prolongado com outra seriedade. Pacientes relataram que a interrupção abrupta era acompanhada de insônia severa, ansiedade reativada, tremores e, em casos extremos, convulsões. O mesmo tipo de evento que o medicamento inicialmente buscava prevenir. Isso criou um paradoxo cruel. Em alguns casos, o próprio medicamento que controlava crises podia tornar a interrupção perigosa sem supervisão especializada. Verificar. Literatura sobre síndrome de abstinência de clonazepam. Estimativas de risco de convulsões ao interromper benzodiazepínicos. A reação pública variou entre a compreensão e o sensacionalismo. Algumas vozes pediram proibições. Outras, mais cautelosas, defenderam políticas graduais de redução e ampliação de tratamentos substitutivos e psicossociais. Ativistas de dependência insistiram em não criminalizar as pessoas e em ampliar ofertas de cuidado. Profissionais de saúde pediram mais formação sobre manejo de benzodiazepínicos e alternativas terapêuticas viáveis. Em conversas sobre saúde pública, o tema passou a ocupar um espaço que misturava ciência, ética e economia. Enquanto isso, nas prateleiras das farmácias, as caixas continuavam a circular. Para muitas pessoas, o comprimido ainda significava alívio imediato e confiança. Para outras, era o começo de uma escalada. E para a indústria, uma fonte de receita que exigia gestão de risco, tanto reputacional quanto regulatório. A pergunta que começou a permear análises e reportagens foi: quem lucra com esse padrão e quem arca com seus custos? A resposta nunca foi simples. Lucros corporativos apareceram ao lado de benefícios indiscutíveis para pacientes com necessidades reais. Custos sociais surgiram em forma de famílias partidas, horas de trabalho perdidas e sistemas de saúde sobrecarregados. Chegamos então a um ponto de inflexão importante na nossa narrativa.
Os sinais clínicos, as histórias pessoais e os indícios epidemiológicos convergiam para algo que não podia mais ser ignorado. Em determinadas regiões e épocas, um aumento notável nas prescrições e nas internações relacionadas a benzodiazepínicos abriu espaço para investigações jornalísticas e estudos acadêmicos. Há registros em manchetes e relatórios de comunidades onde o uso prolongado se tornou visível, em prateleiras domésticas, em caixas de medicamentos trocadas entre vizinhos, em receituários médicos múltiplos assinados por clínicas diferentes. Esses padrões levaram a perguntas duras sobre responsabilidade, regulamentação e prevenção. Verificar reportagens investigativas e estudos que documentem aumentos significativos no uso de clonazepínico, anos e locais específicos. E aqui a história exige um pequeno desvio para refletir sobre linguagem e ética. Quando falamos de dependência, precisamos separar o fenômeno médico da imagem moralizante. Pessoas com dependência são, antes de tudo, pessoas que sofreram um conjunto de circunstâncias, uma vulnerabilidade biológica, um contexto social de estresse, uma prática médica permissiva ou uma indústria que facilitou o acesso. Etiquetar não ajuda, entender sim. Esse cuidado de linguagem é parte do que torna esta narrativa necessária. Olhar sem julgar, mas sem desculpar práticas que ampliaram riscos. No fim do século XX e começo do XXI, estudos clínicos e revisões começaram a formar um corpo de evidência que apontava para consequências mais amplas do uso prolongado de benzodiazepínicos. Autoridades de saúde foram forçadas a reconhecer que, para mitigar danos, seria preciso combinar medidas: controle de prescrições, formação médica, acesso a terapias alternativas e campanhas de informação pública. Entretanto, implementar essas medidas em escala sempre encontrou barreiras políticas e econômicas. Enquanto as instituições debatiam, uma cena recorrente repetia-se em muitos lares. O relógio da cozinha marcava as horas, a caixa de comprimidos diminuía e alguém sentia medo de ficar sem a sensação de alívio. Algumas famílias escondiam as caixas, outras negociavam a redução de doses sem orientação. A privacidade do quarto tornou-se campo de batalha emocional entre autonomia pessoal e necessidade de cuidado. Nesses microcosmos, o remédio exercia um poder que nenhuma bula poderia descrever completamente. O modo como a sociedade contou essa história também variou. Em algumas narrativas públicas, emergia um senso de urgência. É preciso regulamentar mais, monitorar receitas e ampliar tratamento. Em outras, proliferaram explicações simplistas, que culpavam só o paciente ou só a indústria. A verdade, como quase sempre, foi mais complexa, tecida entre decisões individuais, práticas médicas, incentivos econômicos e lacunas institucionais. E então, em meio a esse emaranhado, surgiram sinais mais dramáticos, relatos de polifarmácia, combinações perigosas entre benzodiazepínicos e outros depressores do sistema nervoso central, e casos de fatalidade, onde múltiplas substâncias estavam envolvidas. Esses episódios chamaram atenção para um problema adicional: a interação entre remédios e contextos de uso. Não é que um comprimido isolado conte toda a história, mas sim que ele se insere num universo de práticas e riscos acumulados. À medida que a evidência se acumulava, um clamor por mudança ficou mais audível. Médicos, ativistas, famílias e pesquisadores foram forjando uma resposta coletiva que, embora tardia, começou a ganhar forma. Protocolos de prescrição mais cautelosos, serviços de assistência e redução de danos, linhas de apoio para quem buscava interromper o uso. No entanto, a implementação dessas medidas dependia de vontade política, financiamento e mudança cultural, elementos que nem sempre caminhavam juntos. A narrativa que contei até aqui já nos trouxe dos laboratórios ao criado mudo. Trouxe pessoas reais, ainda que compostas, e instituições que reagiram com lentidão. Trouxe também o dilema ético de uma prática médica que, em algum ponto, privilegiou o alívio imediato sobre soluções mais estruturais, e a economia de mercado que empurrou o remédio para além do consultário. Mas essa é apenas a metade da história. Há eventos concretos, estudos que chocaram a comunidade médica, documentários que expuseram práticas de marketing agressivas, decisões regulatórias que mudaram o acesso, que ainda precisam ser examinados em detalhe. Há também processos humanos não menos cruciais, histórias de recuperação, redes de suporte que surgiram e mudanças nas políticas locais que renderam lições valiosas. Antes de seguirmos, um ponto técnico essencial. Ao longo deste relato surgiram nomes, datas e números que precisam ser verificados e referenciados antes da publicação final. Em particular, requerem checagem documental as informações sobre a primeira síntese do clonazepam,
o laboratório e os nomes envolvidos. Verificar inventor e data. As datas e conteúdo das aprovações regulatórias iniciais em diferentes países. Verificar autoridades, anos, documentos. Dados estatísticos sobre o crescimento de prescrições e prevalência de dependência. Verificar fontes e metodologia. Estudos clínicos concretos que descrevem síndrome de abstinência e riscos de convulsões ao interromper. Verificar autores, periódicos e anos. E registros de marketing da indústria que documentem estratégias de promoção. Verificar relatórios internos, investigações jornalísticas. Essas verificações são cruciais para transformar a narrativa em registro histórico confiável. Há um episódio que ilustra a potência simbólica dessa transição do privado ao público. Em certa época, um pesquisador publicou uma série de entrevistas com pacientes que descreviam tentativas fracassadas de interromper o uso e os efeitos devastadores que isso trouxe ao convívio familiar. O trabalho provocou manchetes e um debate acalorado em conselhos médicos. Alguns colegas defenderam a liberdade do paciente e a necessidade de remédios acessíveis. Outros foram mais categóricos sobre a necessidade de restrição. A controvérsia levou a revisões de protocolos em hospitais e a pedidos de investigação mais profunda. Verificar publicações que causaram repercussão e a natureza das mudanças institucionais subsequentes. Mas há outro elemento que precisa ser considerado: a interação com o mercado informal. À medida que o controle sobre prescrições apertava em alguns contextos, surgiram mercados paralelos. Pessoas que, por razões diversas, não conseguiam acompanhamento regular, recorreram a redes não oficiais para manter o fornecimento. Em muitos casos, o prejuízo maior foi social: criminalização de comportamentos, perda de emprego e a consolidação de estigmas que dificultaram o acesso a tratamentos. Esses impactos não são só individuais, são sinais de que as políticas públicas falharam em coordenar cuidado, prevenção e justiça social. Chegamos, portanto, a uma encruzilhada narrativa. De um lado, os benefícios claros que salvaram noites e vidas. Do outro, o custo humano e social que emergiu quando o uso se tornou crônico e desregulado. Entre esses polos, há escolhas médicas, políticas, individuais que definiram o destino de muitas pessoas. E é aqui, neste ponto de tensão, que o quadro se abre para perguntas urgentes. Como balancear alívio imediato e risco a longo prazo? Como construir sistemas que ofereçam alternativas reais ao uso prolongado de medicamentos? Quem deve pagar pelos erros do passado? E como reparar o dano sem punir aqueles que mais sofreram? A resposta a essas perguntas não é simples. Exige investigação, vontade política, financiamento e, talvez acima de tudo, empatia. Antes de seguir, vale lembrar que esta narrativa ainda tem capítulos decisivos pela frente. A ascensão de respostas regulatórias específicas, casos judiciais que afetaram práticas comerciais e histórias de transformação pessoal e comunitária que mostraram caminhos para reduzir danos. Esses episódios mudaram rumos e farão parte do próximo segmento desta história. Por ora, deixe a imagem do comprimido no criado mudo ficar com a gente por mais um momento. Pense no objeto como um nó de relações. Ciência que busca cura, mercado que busca escala, médicos que tentam fazer o melhor, famílias que sofrem e sistemas públicos que reagem tardiamente. Cada um desses fios foi puxado, às vezes sem perceber, até que a trama se apertasse. No próximo trecho, vamos mapear em detalhe as estratégias de marketing e os documentos que mostram como o remédio foi promovido, examinar estudos que trouxeram evidência contundente sobre os riscos e acompanhar as reações regulatórias que, em alguns lugares, alteraram radicalmente o acesso. Vamos também ouvir outras vozes, médicos que mudaram de posição, ativistas que criaram redes de suporte e políticas públicas que tentaram reparar o dano. Se você permanece ouvindo neste silêncio noturno, lembre-se, esta não é só a história de um comprimido. É a história de como a sociedade escolhe tratar o sofrimento e de como escolhas coletivas podem curar ou ferir. Apague a luz, não para ignorar, mas para observar melhor o que brilha na penumbra. A próxima cena começa em escritórios iluminados por neons, onde slides bem desenhados eram exibidos a pequenos grupos de médicos. Visualize uma sala de conferência, cadeiras alinhadas, café servido, um PowerPoint com palavras suaves, qualidade de vida, sono restaurador, controle da ansiedade. Nos bastidores dessas apresentações, representantes de vendas desenhavam uma narrativa que tornava o remédio parte da solução diária. Era uma narrativa simples e poderosa. Havia um problema comum: insônia, pânico, crises, e havia uma resposta rápida, registrada e disponível. O comprimido não apenas prometia alívio, ele prometia retorno à normalidade rotineira. As estratégias de marketing seguiram códigos humanos básicos:
conectar o produto a imagens de bem-estar e associá-lo a autoridades, médicos e especialistas convidados para falar bem da substância. Em panfletos e folders, testemunhos controlados descreviam noites recuperadas e novos começos. Em cursos patrocinados, dados clínicos eram apresentados ao lado de casos clínicos selecionados. A interface entre ciência e persuasão é tênue. Em muitos relatos públicos sobre medicamentos, esse limiar é onde uma ferramenta terapêutica se transforma lentamente em hábito social. Verificar documentos e registros de marketing, valores de gastos promocionais e possíveis patrocínios a eventos médicos relacionados ao produto. Dentro dessas reuniões, havia também uma linguagem técnica que facilitava o uso expandido. Uso adjunto, manejo agudo, curto prazo. Esses termos, lidos em relatórios, soavam prudentes. Em clínicas, transformavam-se muitas vezes em receitas mensais, repetidas. O processo que normalizou o uso crônico não foi necessariamente conspirativo, foi amplamente estruturado por rotinas médicas, pressões do dia a dia e uma demanda real por soluções imediatas. Ainda assim, os mecanismos de promoção e a ênfase em benefícios contribuem para que, com o tempo, as prescrições se tornem frequentes e menos questionadas. Verificar exemplos documentados de materiais educacionais financiados por indústria que influenciaram protocolos de prescrição. Em paralelo ao marketing formal, um outro fenômeno silencioso ocorria: a circulação cultural da pílula. Em conversas de cozinha, em grupos de mães, entre colegas de trabalho, falava-se do comprimido que ajudava a dormir. Uma caixa circulava por lares como se fosse um objeto neutro. Em muitos casos, era mesmo assim. Mas em outros, ela passou a significar algo mais, um recurso que garantia funcionamento em dias que pareciam insuportáveis. Quando a sociedade tende a valorizar produtividade imediata e eficiência sobre processos mais lentos de cuidado, medicamentos com efeito rápido encontram terreno fértil. A questão científica começou então a se aprofundar. Pesquisas observacionais, estudos de coorte e relatos clínicos foram reunindo evidências sobre padrões de uso e efeitos a médio e longo prazo. Alguns pesquisadores chamaram atenção especial para o potencial de tolerância, a perda gradual da resposta terapêutica inicial e para a síndrome de abstinência que acompanhava a interrupção em pacientes que usavam por períodos prolongados. Médicos que antes receitavam com naturalidade passaram a observar que alguns pacientes, ao tentar interromper, viviam semanas de insônia intensa, ansiedade exacerbada e, em alguns casos, convulsões. Esse paradoxo, o remédio que trata convulsões, podendo, se descontinuado abruptamente, tornar a interrupção arriscada, colocou o tema em debates técnicos e éticos. Verificar artigos e revisões que tratem especificamente da síndrome de abstinência associada ao clonazepam e de sua prevalência. Em salas de emergência, enfermeiros e médicos viram cenários que às vezes só poderiam ser descritos em retrospectiva. Pacientes que passaram da prescrição original para o uso contínuo, ambulantes buscando doses extras, crises de ansiedade que pareciam intensificadas quando a medicação era reduzida sem supervisão. Esses episódios foram aparecendo em prontuários como sinais de alerta, e alguns estudos começaram a mapear fatores de risco: duração do uso, doses elevadas, combinação com outras substâncias depressoras do sistema nervoso central. Pesquisas históricas e epidemiológicas que cruzam dados de prescrição com causas de internação ajudaram a tornar mais visível o que antes era percebido como relatos dispersos. Verificar estudos que correlacionem padrão de prescrição com internações por síndrome de abstinência ou complicações relacionadas. Entre as vozes mais incisivas estavam jornalistas investigativos que, munidos de dados e depoimentos, começaram a contar histórias mais amplas. Reportagens que compilavam testemunhos de famílias, estatísticas de prescrição e documentos internos, quando disponíveis, tornaram possível visualizar um padrão. A combinação de promoção, prescrição expandida e lacunas em serviços de saúde produzia um terreno onde o uso prolongado proliferava. Essas matérias, em alguns casos, geraram reações públicas e, em outros, motivaram pedidos formais de investigação por parte de conselhos médicos ou agências reguladoras. Verificar reportagens de impacto que tenham tratado do tema e a natureza das reações institucionais subsequentes. Num episódio emblemático, que, para os fins desta narrativa, será tratado como uma composição baseada em diversos casos, uma série de reportagens chamou a atenção pública para uma comunidade onde o uso crônico havia se tornado visível em vários lares. A história que foi para as manchetes envolvia uma figura que chamaremos de Ana. Ana era mãe, trabalhava em turno duplo e havia recebido a prescrição para uma crise de pânico que ocorreu após uma perda familiar. Nos anos seguintes, as receitas se repetiram. Em certo momento, ao tentar reduzir por conta própria, ela passou noites sem dormir,
desenvolveu tremores e teve de procurar atendimento de emergência. Sua história foi parecida com a de muitos outros. Começou com alívio, evoluiu para dependência comportamental e fisiológica e teve repercussões nas relações familiares e no emprego. Quando a imprensa local reuniu vários relatos como o de Ana, a reação comunitária foi de choque e indignação, e também de questionamento sobre responsabilidade coletiva. Verificar casos documentados que possam ser citados como paralelos ao exemplo composto de Ana. As agências reguladoras reagiram em ritmos e intensidades variadas. Em alguns países, foram estabelecidos guidelines mais severos, recomendações para a prescrição de curto prazo, advertência sobre a combinação com álcool e opioides e alerta sobre a necessidade de monitoramento. Em outros, medidas mais tímidas consistiram em orientações gerais a prescritores. Regulações farmacêuticas, programas de monitoramento de receitas e exigências de rotulagem mais clara surgiram como alternativas para reduzir riscos, embora a implementação e a eficácia dessas medidas frequentemente dependessem de capacidade administrativa e vontade política local. Verificar medidas específicas adotadas por autoridades como Anvisa, EMA, FDA e suas datas e conteúdos. Um ponto sensível nesse debate foi a tensão entre controle e acesso. Restringir a prescrição pode reduzir o uso indevido, mas também pode criar barreiras para pacientes que realmente necessitam do medicamento. Assim, formulou-se uma nova questão: como limitar danos sem negar tratamento adequado? A resposta prática envolveu esforços de capacitação médica, desenvolvimento de alternativas de cuidado e o fortalecimento de redes de apoio para quem desejava reduzir o uso. Em alguns lugares, programas de redução de danos e linhas de orientação psicoeducativas foram testados com resultados parcialmente promissores, mas esses resultados, novamente, variaram conforme o contexto. Verificar estudos de políticas públicas que avaliem o impacto de programas de redução de danos específicos para benzodiazepínicos. Enquanto as respostas institucionais buscavam se ajustar, outra face da história se agravava: o mercado paralelo. Em contextos onde o acesso legal foi dificultado ou onde o supervisionamento era insuficiente, surgiram canais informais para a obtenção do remédio. Pessoas sem acompanhamento regular recorreram a receitas falsas, trocas entre conhecidos e até a redes clandestinas que comercializavam caixas ou frascos avulsos. Esse universo paralelo agravou estigmas e criminalização. Em muitos casos, usuários que buscavam manutenção do tratamento foram criminalizados por práticas que, em essência, derivavam de uma ausência de suporte de saúde. Discussões sobre segurança pública e justiça penal se enredaram com debates sobre saúde pública, revelando fragilidades na coordenação entre políticas. Verificar dados sobre desvio e mercado informal do clonazepam, estudos que tratem da criminalização de usuários e das implicações sociais. As consequências familiares e comunitárias foram profundas. Famílias relataram perda de confiança, conflitos constantes sobre o uso de medicação e dificuldades econômicas quando a dependência afetava a capacidade de trabalho. Em algumas narrativas, filhos descreviam a experiência de crescer num lar onde medicamentos eram um recurso de transição entre pais exaustos e noites intermináveis. Em outros relatos, a dependência resultou em isolamento social, vergonha e silêncio, elementos que dificultam a busca por ajuda. Organizações de apoio surgiram em resposta, muitas vezes lideradas por familiares e ex-usuários, que transformaram sofrimento em empatia estruturada. Estudos qualitativos sobre impacto familiar da dependência por benzodiazepínicos e relatos de iniciativas de apoio comunitário. No campo jurídico e político, perguntas sobre responsabilidade corporativa e conduta de marketing emergiram. Em alguns casos, investigações buscaram entender se práticas promocionais minimizavam riscos ou enfatizavam benefícios de forma indevida. Discussões sobre transparência na relação entre indústria e profissionais de saúde ganharam atenção renovada. Ainda assim, processos jurídicos são complexos e custosos. Nem todas as alegações se traduziram em decisões judiciais, e as consequências para práticas comerciais oscilaram conforme jurisdição e evidência disponível. Processos judiciais e investigações que envolvam fabricantes, distribuidores ou práticas de marketing relacionadas ao clonazepam. Ao mesmo tempo, vozes médicas e científicas promoveram uma mudança gradual de paradigma. A ideia de que a gestão de ansiedade e insônia não deveria depender em primeira instância de fármacos quando alternativas comportamentais e psicoterapêuticas eram viáveis. Programas de terapia cognitivo-comportamental, intervenções psicoeducativas e abordagens multidisciplinares foram citados como caminhos que poderiam reduzir a dependência farmacológica.
No entanto, a disponibilidade e o custo dessas alternativas foram barreiras persistentes. Não há solução técnica sem infraestrutura de saúde que a sustente. Evidências comparativas sobre eficácia de terapias não farmacológicas para insônia e ansiedade e dados sobre acesso a essas terapias. Também emergiu uma discussão crítica sobre desigualdade. Quem tinha melhor acesso a serviços de saúde privados conseguia alternativas. Quem não tinha, dependia do atalho químico que a prescrição oferecia. Essa desigualdade amplificou disparidades sociais já existentes e converteu um problema médico em questão de justiça social. Em lares com menos recursos, a medicação se tornou um meio de garantir funcionamento no curto prazo, mesmo que a longo prazo trouxesse riscos. Políticas que não consideram essa dimensão tendem a produzir soluções insuficientes ou até contraproducentes. Estudos que documentem disparidades socioeconômicas na exposição a riscos farmacológicos e acesso a tratamentos alternativos. Há então histórias de transformação. Em alguns centros de saúde, programas integrados surgiram, equipes que combinavam psiquiatria, psicologia, enfermagem e assistência social. Ambulatórios que ofereciam suporte para manejo de benzodiazepínicos, iniciativas comunitárias que ensinaram estratégias de higiene do sono, manejo de ansiedade e técnicas não farmacológicas. Nessas histórias, pessoas que haviam vivido dependência encontraram suporte, melhores modos de conviver com sintomas e redes sociais que reduziram o isolamento. Essas trajetórias orientam a reflexão final. Políticas que unem prevenção, tratamento e inclusão social mostram caminhos mais sustentáveis do que criminalização ou negação de acesso. Avançando para o presente, a paisagem se tornou complexa. Em muitos países, o consumo de benzodiazepínicos ainda é elevado. Em outros, políticas mais restritivas conseguiram reduzir prescrições. Em comparação temporal, é possível observar picos e declínios de uso que dependem de campanhas, disponibilidade de alternativas e mudanças de prática médica. O debate contemporâneo envolve, além de regulação de prescrição, a responsabilidade da indústria, a formação médica contínua, o financiamento de terapias não farmacológicas e a construção de redes de apoio acessíveis. Uma faceta essencial dessa história são as vozes de quem viveu a dependência. Pessoas que aceitaram ser identificadas em reportagens falam de vergonha, de estratégias para esconder caixas de comprimidos, de medo de que suas queixas fossem desconsideradas. Ao mesmo tempo, apresentam narrativas de resistência. Buscaram grupos de apoio, encontraram profissionais que compreenderam a complexidade do problema e, em alguns casos, reconstruíram relações familiares e ocupacionais. Essas histórias pessoais humanizam estatísticas frias e lembram que políticas públicas impactam vidas concretas. Há ainda o tema das combinações de fatores. O perigo real não é unicamente o comprimido isolado, mas a convergência entre substâncias, contextos de vulnerabilidade e falhas de sistemas de saúde. Quando benzodiazepínicos são combinados com álcool, com opioides ou com outras drogas depressoras, o risco de eventos graves aumenta. Relatos de fatalidade muitas vezes envolvem polifarmácia, problemas cardiopulmonares ou uso em contextos de saúde mental severa. A resposta a esse risco precisa ser multifacetada: monitoramento, educação dos prescritores, políticas de redução de danos e acesso a tratamento. Voltando ao plano institucional, alguns conselhos médicos e organizações profissionais passaram a incluir recomendações explícitas em suas diretrizes: limitar o tempo de prescrição, preferir alternativas não farmacológicas quando possível e monitorar sinais de dependência. Essas mudanças, no entanto, exigem que o profissional de saúde tenha tempo, recursos e formação contínua, condições que nem sempre estão presentes. Há, portanto, um imperativo político. Se se deseja mudar práticas clínicas, é preciso equipar serviços com alternativas reais. Sem isso, a recomendação fica no papel. No âmbito ético, a história do remédio coloca um desafio sobre o qual precisamos refletir. Até que ponto a responsabilidade recai sobre o indivíduo, sobre o profissional de saúde, sobre a indústria ou sobre o Estado? A resposta verdadeira é complexa. Todos esses atores compartilham parcela de responsabilidade e todos têm papéis para cumprir na mitigação do dano. Trata-se de desenhar arranjos institucionais que privilegiem cuidado, prevenção e reparação, em vez de punição e estigmatização. Esse deslocamento exige empatia, financiamento e mudança cultural. O clímax dessa segunda metade da narrativa encontra sua expressão simbólica em 3 movimentos convergentes: a exposição pública por meio de reportagens investigativas, a chancela de evidência científica que evidencia riscos reais de uso prolongado e a reação, lenta mas concreta, de sistemas que passam a reavaliar práticas de prescrição.
Em conjunto, esses movimentos transformaram o que era uma prática clínica rotineira em questão pública e de saúde coletiva. Partes dessa transformação produziram mudanças reais, redução de prescrições em alguns contextos, melhores orientações clínicas, programas de apoio, mas outras consequências persistiram: mercados paralelos, estigma e desigualdade de acesso a alternativas. Ao chegar ao final dessa longa história, resta olhar para os rostos que cruzaram o caminho. Clara, que encontrou alívio, mas viu a prescrição prolongar-se; Marcos, que buscou regular o sono entre turnos e terminou dependente; Ana, cuja narrativa levou uma comunidade ao debate público. Cada um desses personagens composite é, acima de tudo, um lembrete de que a tecnologia farmacêutica pode ser radicalmente benéfica e, ao mesmo tempo, produzir danos quando inserida em contextos frágeis. Reconhecer essa ambivalência é o passo necessário para políticas que protejam sem negar cuidado. É essencial, neste ponto, listar de forma clara as verificações necessárias antes de qualquer publicação definitiva. Confirmar a data e o local da primeira síntese do clonazepam, identificar o laboratório e os nomes envolvidos, verificar inventor e data. Checar o fabricante original e o ano de lançamento do produto comercialmente conhecido como Rivotril. Verificar fabricante, país e ano. Reunir estudos epidemiológicos que quantifiquem prevalência e fatores de risco associados à dependência por clonazepam. Verificar estudos relevantes e seus métodos. Localizar revisões e trabalhos que descrevem a síndrome de abstinência e risco de convulsões ao descontinuar benzodiazepínicos. Verificar autores e periódicos. Coletar documentação sobre campanhas de marketing e gastos promocionais, se disponíveis. Verificar relatórios e arquivos. E mapear políticas regulatórias e mudanças de guideline em diferentes países, verificar documentos oficiais e datas. Essas checagens transformarão alegações qualitativas em registro histórico verificável. Para encerrar com a mesma melancolia ativa que marcou todo o relato, o comprimido no criado mudo é ao mesmo tempo objeto e personagem. Ele simboliza uma promessa cumprida em muitas vidas e uma armadilha em outras. A história completa do remédio não é uma condenação simplista, é um convite a olhar o que funcionou, o que falhou e o que precisa ser reparado. Ela nos convida a construir sistemas que ofereçam alternativas reais, que eduquem sem culpabilizar, que regulem sem negar tratamento e que cuidem das pessoas com compaixão. Se você, ao ouvir estas linhas, sentiu o peso de alguma experiência pessoal, saiba que há caminhos de apoio. Procurar um profissional de saúde confiável, conversar com alguém de confiança e buscar grupos de apoio pode ser um primeiro passo. Este vídeo não substitui orientação médica. Ele visou iluminar uma história, apontar lacunas e lembrar que decisões coletivas têm impacto direto em vidas. Antes de apagar a luz, lembre-se, vigilância não é paranoia, é cuidado. Responsabilidade não é acusação, é compromisso. A sociedade que deseja reduzir danos precisa combinar ciência, políticas públicas e empatia. O remédio existiu para trazer sono e controle. Nossa tarefa é garantir que ele seja ferramenta de cura, não de jugo, especialmente quando as escolhas são moldadas por desigualdades. Se esta narrativa fez você olhar de maneira diferente para uma simples caixinha no armário, compartilhe. Dividir conhecimento amplia a percepção coletiva. E se você ou alguém que conhece está enfrentando dificuldades relacionadas ao uso de medicamentos, procure um serviço de saúde local ou uma linha de apoio. Há profissionais e redes que podem orientar. Obrigado por ouvir até aqui, no silêncio da noite. Apague a luz, cuide de quem está ao seu redor e vigie. O cuidado começa quando olhamos para o que está escondido na penumbra.